Enem 2019. Um foguete viaja pelo espaço sideral com os propulsores desligados. A velocidade inicial, v, tem módulo constante e direção perpendicular à ação dos propulsores, conforme indicado na figura. O piloto aciona os propulsores para alterar a direção do movimento quando o foguete passa pelo ponto A e os desliga quando o módulo de sua velocidade final é superior à raiz de 2v, o que ocorre antes de passar pelo ponto B. Considere as interações desprezíveis. Então, aqui ele dá a figura, né? O ponto A aqui, ponto B aqui, né? E aí ele diz, a representação gráfica da trajetória seguida pelo foguete antes e depois de passar pelo ponto B é... Bom, pessoal, a gente tem que perceber que o movimento nessa direção aqui, horizontal, ele vai ser mantido por inércia, né? Não tem nenhuma força atuando nessa direção horizontal. Então, se a força resultante na direção horizontal é nula, então a aceleração nessa direção vai ser nula. Então, ele mantém a velocidade constante pelo princípio da inércia, certo? Então, nessa direção, se a velocidade é constante, eu posso bater fotografias em intervalos de tempos iguais. Por exemplo, se eu bato uma fotografia, ele passando aqui pelo ponto A, e aí a cada intervalo de tempo igual, eu vou batendo uma fotografia, digamos que eu pego ele aqui, nessa outra posição, depois eu pego ele nessa outra posição, e eu vou batendo fotografias em intervalos de tempos iguais. Se o movimento é uniforme, em intervalos de tempos iguais, ele sempre vai percorrer distâncias iguais, certo? Sempre ele vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Tudo bem? Beleza. Agora, nessa outra direção aqui, que é perpendicular à direção do movimento inicial, ele vai acionar aqui, os propulsores, Então, você vai ter aqui uma força empurrando ele para baixo. Então, ele vai acelerar nessa direção. Quando ele acelera, se você vai batendo fotografias em intervalos de tempos iguais, as distâncias percorridas vão sendo cada vez maiores. Então, por exemplo, se eu fosse pegar aqui, e bater fotografias em intervalos de tempos iguais, a partir do ponto A, eu bateria uma primeira fotografia, ele estaria aqui, uma segunda, ele já estaria um pouquinho mais na frente, uma terceira, ele já teria percorrido uma distância ainda maior, e assim sucessivamente, né? De modo que, se eu fizer a composição desses dois movimentos, a soma vetorial desses dois movimentos, se eu pegar esse movimento com esse, somando, vai dar um ponto bem aqui, certo? Aí, se eu pegar esse outro com esse, quando eu somar, já vai dar um ponto mais aqui embaixo. Aí, se eu pegar esse outro com esse, quando eu somar, já vai dar um ponto bem aqui, Beleza? E aí, quando eu ligar esses pontos, o que é que eu percebo? Quando eu ligo esses pontos, eu percebo que o gráfico é uma curva. Ele não é uma reta, certo? Justamente porque nessa direção eu tenho uma aceleração, beleza? Só que aí ele diz que ele desliga o motor quando o módulo da velocidade atinge esse valor, o que ocorre antes dele passar pelo ponto B. Então, antes dele passar por esse ponto, ele vai desligar os propulsores, certo? Então, ele passa a ter velocidade constante nessa direção aqui a partir de um determinado momento. Então, se eu fizer a suposição de que é esse um momento em que ele desliga os propulsores, a partir daqui sim, o gráfico passa a ser uma reta. Aí ele vai passar aqui pelo ponto B, tá certo? Então, é lógico que aqui o meu desenho ele não vai ficar perfeito, né? Mas aqui já dá para a gente ter uma noção de qual item a gente pode marcar. Por exemplo, olhando aqui para o item A, né, o tempo todo o gráfico é uma reta.
E isso só aconteceria se eu tivesse movimento uniforme tanto na horizontal como na vertical o tempo inteiro, certo? O que não acontece, tá? No item B também está acontecendo isso, ó, trajetória o tempo todo retilínea, então é uma situação semelhante à do item A. Aí no item C, olha o que é que acontece aqui, ó, eu tenho uma parte do movimento, ó, uma curva, certo? E a partir do momento que ele desliga os propulsores, ó, o movimento vai ser uma reta, passando por B, certo? Então, esse item C é o que está representando o que a gente comentou aqui, ok? No item D, ele faz um movimento, ó, que é uma curva o tempo todo, até chegar aqui ao ponto B, tá? Mas ele diz que ele desliga os propulsores antes de chegar ao ponto B, então teria que ter uma reta antes de chegar ao ponto B. E no item E também ele está dando uma curva o tempo todo aqui, ó, até chegar em B, tá certo? Então, realmente a gente vai ficar aí com o item C, beleza?